Olá, pessoal. Hoje eu queria trazer um tema, porque uma paciente perguntou e eu ainda aparece muito na clínica uma dúvida sobre a falácia do desequilíbrio químico na depressão. E eu vou explicar por quê. Calma, primeiro eu quero deixar claro que eu, como psicóloga, não sou contra a medicalização, eu estaria sendo leviana, antiética e irresponsável. Nós estudamos psicofarmacologia, inclusive a gente precisa acompanhar os efeitos psicológicos dos psicofármacos nos pacientes. Então, mas a hipermedicalização é um problema enorme atual que está prejudicando a vida de muitas pessoas. Então, por isso eu apoio que todos os profissionais da saúde que se sintam confortáveis ocupem esse espaço nas redes sociais com conteúdos de esclarecimento, psicoeducação, que seja cada vez mais comum, né, para a gente ir levando esse conhecimento. Então, você já ouviu essa frase em algum momento que depressão é causada pelo desequilíbrio químico no cérebro. Então, essa ideia foi muito difundida, principalmente a partir dos anos 90, com a popularização dos antidepressivos. Mas, do ponto de vista científico, essa explicação é simplista demais, não tem comprovação sólida. A ideia de que a depressão é causada principalmente por uma deficiência de uma substância no cérebro, como a serotonina, por exemplo, e que antidepressivos simplesmente corrigem, entre aspas, esse problema químico, é amplamente considerada uma simplificação excessiva e uma teoria sem comprovação científica robusta. Então, uma grande revisão sistemática que aconteceu em 2002, gente, concluiu que não há evidências convincentes de que a depressão seja causada por níveis baixos ou reduzidos de serotonina. Então, isso é uma falácia. Pesquisas recentes em neurociência e psiquiatria mostram que a depressão é um fenômeno multifatorial. Então, envolve aspectos biológicos, o funcionamento dos neurotransmissores, questões de genética, neuroplasticidade, mas também fatores psicológicos, sociais, ambientais, traumas, estresse crônico, isolamento social, condições de vida e até questões culturais também, os complexos culturais. Então, reduzir a depressão a simplesmente um desequilíbrio químico é simplificar a questão. E aí você acaba estigmatizando as pessoas como se fossem biologicamente defeituosas, que tem que corrigir, alimenta a hipermedicalização, a ideia de que apenas remédios vão resolver, ignorando a psicoterapia, o apoio, as mudanças de estilo de vida, as mudanças das atitudes psíquicas e também políticas públicas para combater isso. Então, gente, o efeito envolve também a questão do placebo, né, nesses estudos, que as expectativas e até a neuroadaptação ainda pouco compreendidas, né, como que esse efeito placebo lá nos estudos acontece. Além disso, pesquisas de revisão sistemática, como as da Joana Moncrief, e colaboradores reforçam que não há evidências conclusivas de que a depressão seja causada por baixos níveis de serotonina. Então, portanto, quando falamos em tratamento, é fundamental pensar em uma abordagem integrada e interdisciplinar do tratamento da depressão. Então, a psicoterapia com suporte social, com um grupo, né, social, práticas de autocuidado quando necessário, e, enfim, e o uso, se necessário, de uma medicação adequada. Então, o risco da hipermedicalização é transformar um sofrimento humano complexo e profundo em algo apenas químico. E isso empobrece a nossa compreensão da psique humana. A ciência mostra que a depressão não é só desequilíbrio químico. É uma experiência humana profunda, um sofrimento que precisa ser olhado em sua totalidade. Então aqui eu vou trazer algumas referências, né, que é a referência, tem um livro do Alan Francis que fala Voltando ao Normal, a desmedicalização da vida cotidiana. E ele coordenou o DSM-4 e ele faz uma crítica contundente ao processo de medicalização excessiva e o diagnóstico inflacionado de transtornos mentais que nós estamos vivenciando. Então tem uma outra referência também desse mesmo autor, que ele explica como a indústria farmacêutica e o DSM-5 contribuem para patologizar experiências humanas absolutamente normais. Tem uma outra referência, que é do Paulo Amarante, que é um livro que fala de saúde mental e atenção psicossocial. E ele diz que um dos principais nomes, ele é um dos principais nomes da reforma psiquiátrica no Brasil. Ele aborda a importância de compreender o sofrimento psíquico para além do modelo biomédico.
E aí também indico o podcast excelente, que é o podcast da Ciência Suja, que é o episódio que fala sobre mentes medicadas, o novo normal, e também a série Take Your Pill da Netflix. Então é isso, gente. Eu tentei trazer esse tema tão complexo, né, que precisa ser melhor entendido, melhor estudado, né? Não é só rotular que uma simples medicação vai resolver a questão da depressão ou da ansiedade, enfim. E se só a medicação resolvesse, a gente não teria, infelizmente, o aumento dos casos de suicídio, principalmente pessoas que cometem suicídio usando a própria medicação. Então fica aqui esse alerta, essa orientação, essa psicoeducação aí para a gente buscar, né, ajuda e buscar orientação profissional. Se você conhece alguém ou você vivencia um caso ou está vivendo, né, um processo de depressão, seja uma depressão inicial ou uma depressão maior, uma depressão mais profunda, procure ajuda especializada, porque não é só a psiquiatria, só a medicalização que vai resolver. Nós precisamos ter realmente um apoio integral nesse processo, né? De forma integrativa, né? É isso. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.